Eu sou Alan, PCNP do Conviva. Olá, eu sou a Juliana, PCNP de Biologia. E eu sou Adriana Bonfim, PCNP do Conviva. Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa ATPC e do nosso ATPC geral. E a nossa temática de hoje será será voltada às questões de convivência, tá? Só que antes da gente iniciar o nosso ATPC, nós vamos passar aí um vídeo para vocês assistirem, um vídeo bem pequeno, tudo bem? Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Eu sei, eu não sou igual a você, sei também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, Eu sei, eu não sou igual a você, também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Não, não, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. De novo. Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Hoje nós falaremos sobre os seguintes temas: assédio, nome social, rede protetiva e também sobre a psicologia viva. Por que nós vamos falar sobre assédio? Boa pergunta, Juliana, boa pergunta. Para que todos saibam, para que todos possam conhecer as diversas formas de assédio que a gente tem
seja assédio moral ou assédio sexual, principalmente nos ambientes de trabalho, né? Para que a gente possa construir aí um ambiente onde há mais respeito entre todos. Mesmo porque o assédio está presente no nosso dia a dia e muitas vezes nós não damos conta disso, pois se trata de uma relação social que ela é incômoda ou até mesmo constrangedora. E às vezes nós não queremos comentar ou acha que isso é coisa da nossa cabeça, tá? Então vamos tirar essas dúvidas. Então, se alguém fizer um comentário constrangedor, eu posso entender como assédio? Para ser assédio, a pessoa, a vítima tem que se sentir constrangida. Para ser assédio, ela tem que correr de forma persistente. Então, qualquer comportamento que seja considerado abusivo ou agressivo, onde a vítima se sentir incomodada, é considerado assédio. Assédios de forma não só física, como moral, psicológica. E um exemplo, se um colega de trabalho te faz uma brincadeira de cunho sexual, mas você levou na brincadeira, levou como uma piada, beleza. Mas se você se sentiu constrangida e você fala para a pessoa que não gostou e a pessoa insiste com a brincadeira, aí sim é considerado assédio. E quais são os tipos de assédio que existem? São 2 tipos de assédio. Então vamos falar do primeiro. Alan, você pode explicar que é o primeiro, que é o assédio moral? Gente, vamos lá. Quando a gente fala, né, sobre o assédio moral, muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão sendo assediadas, tá? Então a gente vai dar aqui algumas dicas, né? A gente vai trazer, talvez isso cause aí um estalo na sua mente, você vai perceber quais são as características do assédio moral aí, tá? Ele pode ocorrer em vários ambientes, ocorre, infelizmente, também em ambientes de trabalho, tá? A gente pode citar aí, por exemplo, aquelas constantes piadinhas sexistas, né? Que muitos homens falam. Em geral, são os homens aí, tá? Mas o assédio moral, ele pode estar ligado a questões de perseguição e exposição em ambiente de trabalho, tá? Entre elas, situações também que causam constrangimento, como já foi até falado aí pela Adriana, né? Uma supervisão excessiva, né, diante do seu trabalho, você sempre sentindo aquela pressão dentro do trabalho, que faz com que você tenha uma baixa no desempenho de trabalho também. Isso pode ser uma decorrência do assédio moral, tá? A utilização, principalmente, de palavrões, né, ou palavras de baixo calão, tá? Pode ocorrer em ambiente de trabalho ou em ambientes sociais, e por incrível que pareça, a gente tem assédio moral também em ambientes familiares, tá, gente? Então, tudo isso que foi dado como exemplo, a gente pode considerar aí como assédio moral, tá? E o segundo é o assédio sexual. Olha só, quando a gente fala sobre essa questão do assédio sexual, as pessoas levam em consideração, né, quando a gente fala sobre assédio sexual, as pessoas levam em consideração que o assédio sexual, ele está mais ligado à questão física. Realmente, o assédio sexual, ele ocorre de maneira física, né? Sabe, muitas vezes, quando a pessoa chega perto de você e faz uma carícia, então quer dizer que toda carícia pode ser considerada como assédio? Não. A partir do momento em que ela é constante, ela é persistente, e você se sente incomodado com aquilo, lembra do que eu falei? Físico, a parte física, fazer uma carícia, por exemplo, isso leva a assédio sexual. Só que também o assédio sexual pode ocorrer através de piadinhas, piadinhas com conteúdo sexual, que pode trazer algum tipo de constrangimento para você, tá? E olha só, eu vou dar uma dica para vocês aí, né? Se vocês perceberem
que estão sofrendo algum tipo de assédio, seja ele moral ou seja ele sexual, não se cale, não se cale, dê voz aos problemas, tá? A gente está em pleno século XXI aí, nós já evoluímos bastante, a gente ainda tem muito que evoluir, mas, por favor, não se cale, dê a voz aí, tá? Às vezes você, tomando a primeira iniciativa, outras pessoas que estão sofrendo o assédio moral ou sexual também podem criar voz. E olha, eu vou fazer um outro comentário aqui muito importante. Lembrando que o assédio moral não existe uma lei que caracterize ele, tá? Mas ele é tipificado no projeto de lei 4.742 de 2001, tá? E existem alguns precedentes. Alguns juízes, por exemplo, já deram causa ganha para pessoas que entraram em processo de assédio moral, tá? Já a questão do assédio sexual, a gente tem sim a legislação, tá? E a legislação ela é prevista principalmente aí no artigo 216 do Código Penal, tá bom? Vou passar a palavra agora para a professora Juliana. Bom, falando em assédio e sobre lei, tem um outro tema que é muito polêmico, principalmente, né, nas escolas, que é a questão do nome social para travestis e transexuais. Ô Ju, nome social, mas com que objetivo a gente trabalha isso nas escolas? É importante trabalhar um nome social para que a gente possa entender os direitos individuais desses alunos. Então, o objetivo de falar sobre esse tema é tanto compreender as diferenças do sexo biológico, da identidade de gênero e da orientação sexual, quanto os direitos que alunos transexuais têm dentro do ambiente escolar. Então, para nós tratarmos disso, vamos falar um pouquinho do que é o sexo biológico. Então, o sexo biológico, ele é as características que ajudam, por exemplo, o médico a informar a família. Parabéns, você ganhou uma criança, um menino ou uma menina. São os órgãos genitais que o médico vai verificar quando a criança nasce, ou até mesmo nos exames de ultrassom. Então, eles são características tanto genitais, quanto pode ser cromossômicas, porque aí existem os cromossomos sexuais, XX para as meninas e XY para os meninos, e também a questão fisiológica, o funcionamento dos hormônios, testosterona, progesterona, que são os hormônios que vão dar as características masculinas e femininas para as crianças, né, durante a fase embrionária. Mas também existe o intersexo. O intersexo que nós chamávamos antigamente de hermafroditas. Esse termo não é usado mais porque ele ficou pejorativo, mas são crianças que nascem com os dois sexos ao mesmo tempo. Então, a criança nasce e ela vai expressar a genitália, tanto masculina quanto feminina, interna e externamente. E aí existe toda uma conduta, né, médica para poder lidar com isso, para poder fazer a correção do sexo, mas isso tem que ser trabalhado juntamente com a família para poder verificar como vai se dar essa correção. Outro conceito importante é a orientação sexual. Então, a orientação sexual ela não está ligada necessariamente ao sexo biológico. A orientação é a manifestação de interesse, desejo, atração física e afeto que a pessoa vai expressar por outro. E aí você tem uma diversidade de orientações. Pode ter o heterossexual, que é quando um homem se interessa por uma mulher e vice-versa. Pode ter o gay, um homem se interessando por um outro homem. A lésbica, uma mulher se interessando por uma outra mulher. Você pode ter o bissexual, uma pessoa que vai se interessar tanto por homens quanto por mulheres. Pode ter o assexual, uma pessoa que não se interessa, ela não tem desejo, vontade sexual por nenhum tipo de pessoa. Pode ter também o pansexual, que é aquele que não vai distinguir gênero. Ele vai se atrair pela pessoa independente do gênero dela. Então, ele pode se atrair por homossexuais, por bissexuais, por transexuais. Então, eles não fazem essa distinção.
E um outro conceito importante é a questão da identidade de gênero. Então, a identidade de gênero também não está relacionada com sexo biológico, nem com orientação sexual. Ela é a identidade da pessoa, a sua identidade íntima, aquilo como ela se reconhece. Então, ao se olhar no espelho, ela vai ter uma identificação do seu gênero. Ela pode ter nascido uma mulher, mas quando ela começa a se olhar no espelho, ela, e principalmente na adolescência, que é quando começam a aparecer o que a gente chama de características sexuais secundárias, que seriam as mamas, os pelos pubianos, o crescimento da genitália nos meninos. Isso tudo, o jovem ele pode olhar para essas características e não se reconhecer. A menina pode se perguntar, por que eu tenho as mamas se eu não me identifico com elas? Para mim isso é algo estranho. E isso vai criar uma questão chamada de disforia de gênero, porque essa criança ela vai começar a se olhar e não se reconhecer. E aí é necessário, então, um acolhimento familiar, né, e dadas as tratativas, tanto com a família, se necessário, com psicólogo, para que essa criança possa conseguir essa identificação e não haja sofrimento. A grande questão da identidade de gênero, quando ela não se enxerga conforme o sexo biológico, é esse sofrimento nessa descoberta, primeiro na autoaceitação e depois na aceitação da sociedade. E para a identidade de gênero, então, a gente pode ter dois tipos. O cisgênero, que é a pessoa que nasce com o sexo biológico e se identifica com ele. Nasce com a genitália feminina, vulva, vagina, ovários, útero, e me identifico com essa genitália. Então, eu sou um cisgênero. E o transexual é o que nasce com a genitália feminina, por exemplo, mas não se identifica, ele vai se identificar com o gênero masculino. E aí tem toda essa questão da aceitação. Então, aí aqui só para ilustrar, né, esses dois tipos de identidade de gênero e esses conceitos que são importantes para a gente conseguir entender a questão do nome social. Ô, Juliana, se você me permite só fazer um comentário aqui, né? A gente sabe que quando a gente fala sobre o nome social, isso gera uma certa polêmica na sociedade. Eu estou falando isso porque a minha formação é geografia e história, e a gente analisa toda essa questão de relações sociais, e agora, como professor PCNP do Conviva, a gente também trata dessa questão de convivência, né, entre diferentes pessoas, diferentes ideologias. Mas, Juliana, só lembrando, né, que é previsto na Constituição brasileira que é um direito individual, né? É defendido ali dentro dos direitos humanos, né? Juliana, só para a gente dar continuidade aí, você poderia explicar melhor para a gente aí? Muitas pessoas têm dúvidas sobre aquela sigla, né? Eu vou falar aqui, LGBTQIA+, correto? Você poderia explicar para a gente, por favor? Sim, essa é a sigla que ela vem como uma forma de dar voz e visibilidade para essas pessoas, e cada letra ela vai então trazer grupos de pessoas que fazem parte do transgênero. Então, os lésbicas, gays, B de bissexual, T de transexuais e que é o queer. O queer são aquele grupo de pessoas que eles não conseguem, eles não identificam o gênero. Então, se diz que eles são fluidos, porque eles não vão observar a pessoa pelo seu gênero. Então, é chamado de queer. Os intersexuais, que são os antigos hermafroditas, os assexuais, que são os que não têm interesse sexual por nenhum gênero, e o mais é englobando qualquer outro grupo que faça parte, que não esteja ainda contemplado nessa sigla. Para nós é muito amplo, né? Então, às vezes, a gente acaba fazendo uma confusão. Mas, em relação ao nome social, qual deles que se encaixa na utilização do nome social dentro das escolas? O nome social ele vai ser aplicado principalmente para as pessoas transexuais. Então, novamente, os transexuais são aqueles que nascem com o gênero, mas não se identificam com ele e vão se identificar com o gênero oposto. Então, essas pessoas, elas fazem a busca por ter um nome social. Então, por exemplo, nasceu uma menina, Maria.
Maria nasceu, foi tratada como Maria. Quando ela começa a sua descoberta do seu corpo, ela começa a perceber que as mamas não encaixam, é um corpo estranho, porque ela se identifica com o gênero masculino. E ela quer ser chamada como João, porque ela se identifica como João. Então, o nome social é esse direito que os transexuais têm de poderem ser chamados com o nome com o qual eles se reconhecem, a partir do gênero, independente do nome civil com o qual eles foram registrados ao nascer. Então, eu tenho duas perguntas. Primeira, esse aluno, qual banheiro ele vai utilizar? E a segunda pergunta, é só o aluno chegar na escola e dizer, bom, a partir de hoje, professora, eu quero ser chamado de... A Maria diz, eu quero ser chamada de João. É assim que funciona? Não. Existem legislações que estão regulamentando isso. Então, primeira pergunta, quanto ao banheiro. Existe um projeto de lei que está sendo tramitado ainda, inclusive no Supremo Tribunal Federal, ainda em discussão desde 2015, para tratar sobre a questão do uso do banheiro por transexuais. Não existe ainda um martelo fechado, né? Não acabou ainda essa discussão, mas o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem dado até o momento é que a pessoa ela tem que usar o toalete, o banheiro, com o gênero que ela se identifica, até para a questão de ser um direito individual, né, e mantendo a questão dos direitos humanos. Então, na escola, esse jovem ele vai usar o banheiro com o gênero que ele se identifica. Então, a Maria quer ser chamada de João. Então, o João passa a usar o banheiro masculino. O João quer ser chamado de Maria. Então, a Maria passa a usar o banheiro feminino. Como é que isso funciona legalmente? Existe uma deliberação do Estado de São Paulo, que é a CE 125 de 2014, que nela, o sistema de educação de São Paulo, ele respeitando a questão de cidadania, direitos humanos, diversidade, ele vai, então, incluir o pedido dos interessados no nome social dentro dos registros internos da escola. Então, você entende que o nome civil é aquele que está registrado na certidão de nascimento, e o nome social é aquele nome que a pessoa quer ser identificada dentro da sua comunidade. Os alunos menores de idade, é necessária uma manifestação expressa dos pais ou responsáveis autorizando a inclusão do nome social. Então, ele vai ser um nome de tratamento e ele vai acompanhar o nome civil nos registros e documentos escolares internos. Os registros externos, como histórico escolar e diploma, continuam com o nome civil. Então, nesse caso, a família ela precisa manifestar à escola o interesse pelo nome social. Aí eu estava lendo um pouquinho mais sobre a legislação. Hoje, qualquer pessoa transexual que queira ter o nome social, ela não precisa mais provar que é um transexual, fazer uma cirurgia ou um exame. Ela pode ir a um cartório, com uma relação de documento solicitado, e pedir para que seja feita essa mudança. Agora, menores de idade, para poder fazer essa mudança, aí sim vai caber um processo jurídico para que faça isso enquanto menor. Então, a instituição escolar, ela tem que respeitar essa individualidade do aluno e assegurar que o nome social dessa criança seja respeitado. Então, eu acredito que os professores ouvindo isso devem ficar bastante confuso, né? Porque, às vezes, os próprios alunos, os colegas, aceitam tranquilamente, mas tem que ser feito, creio que aí é um trabalho bem efetivo com funcionários da escola, com os professores e também com a comunidade, porque eu acho, acredito eu que o maior problema aí são os pais dos demais alunos, né? Verdade. Então, nesse caso, é importante que a escola faça um trabalho, como você falou, na comunidade interna da escola, então com os profissionais que atuam na escola, gestão, grupo de apoio escolar, e com os próprios alunos, para que eles tenham esse acolhimento e respeito
a esses alunos transexuais e com a comunidade escolar exterior, então as famílias, né, dos alunos, a comunidade que vive em torno da escola, elas precisam também fazer um trabalho juntamente com a escola, trabalhar com eles a questão do respeito, para que essas crianças, ao deixarem a escola, né, a vizinhança não olhe com estranhamento e também tenha casos de homofobia, e aí que acaba sendo um crime, né? Então, é importante esse trabalho conjuntamente com as famílias e com a comunidade escolar. Então entra aí a questão da empatia, né? Exatamente. Então, se colocar no lugar do outro e respeito, né? A melhor palavra para você poder lidar, ter uma boa convivência e relações harmônicas é o respeito. Então, é importante esse trabalho. E aí, só para colocar, além dessa deliberação estadual, já existem outros decretos e portarias, tanto no âmbito do Estado de São Paulo, quanto do MEC, que estão regulamentando essa questão do nome social. E aí o MEC, em 2018, ele coloca uma portaria, que é a 33/2018, onde ele coloca que o uso do nome social na educação básica para travestis e transexuais tem que ser respeitado em todas as escolas do território nacional. Então, é importante essa colocação do MEC, porque isso não fica só para o Estado de São Paulo, com os seus decretos, mas para o Brasil como um todo. Muito interessante, Juliana, muito obrigada. Não, e eu estava aqui observando, né, essa nossa conversa. Desde que a gente iniciou aqui, a gente consegue perceber que a gente está falando de assuntos ligados aí à questão de convivência, né, na rede escolar, na sociedade em geral. São assuntos que são polêmicos, né? A gente iniciou falando aí sobre a questão do assédio, os tipos de assédio, como ocorrem, e agora a gente falou sobre essa questão que também é muito polêmica na nossa sociedade, mesmo na atualidade, que é a questão do nome social, que a gente deixou claro aqui, né, que é um direito individual. Existem leis, estão sendo promovidas novas legislações sobre isso também. E aí, às vezes, nas pessoas fica aquele sentimento, né? Mas quem me protege, né? Nessa convivência, onde eu tenho pessoas que pensam diferente, por exemplo, né? Aí eu gostaria de perguntar para vocês aqui, vocês, né, professores que estão nos ouvindo, já ouviram falar aí sobre a rede protetiva? Já ouviram falar? Não, Alan, você poderia explicar um pouquinho mais sobre a rede protetiva? Bom, então eu vou explicar, tá, Alan? A rede protetiva, ela é um conjunto de instituições e profissionais que atuam para resguardar os direitos dos estudantes, crianças e adolescentes. E isso nas esferas educacionais, na esfera da saúde, na assistência social e também na segurança pública. E eles são compostos por gestores, professores, funcionários, médicos, enfermeiros, cuidadores, conselhos tutelares, CRAS, CREAS, a Polícia Militar, bombeiros, Defesa Civil, todos eles fazem parte de uma rede protetiva, até mesmo as associações de bairro, tá? Só lembrando que a rede protetiva, como ela diz, né, ela é composta por instituições e diferentes profissionais, né? Então, as instituições aí a gente pode considerar que são os prédios físicos em si, aonde lá dentro vai ter uma regulamentação, vai ter estatutos, né? Como a professora Adriana falou mesmo, eu tenho aí como exemplo a escola, eu tenho na parte de segurança pública, a polícia militar, por exemplo, polícia civil na elaboração, por exemplo, de boletins de ocorrência, né? Então, são diferentes instituições e profissionais aí que estão ligados e formando a rede protetiva. E como perceber essa violência para ativar a rede protetiva? Na verdade, a escola é a maior rede de proteção dos alunos, pois é onde o aluno passa a maior parte do tempo
não sendo a sua residência, ele passa a maior parte do tempo na escola. Ó, a professora Adriana, ela deixou aí, né, bem... ela falou, né, as crianças, os adolescentes que formam, né, o nosso grupo de estudantes aí, passam boa parte da vida deles, né, pelo menos ali quase um terço do seu dia com a convivência escolar, em que ele vai conviver com os professores, com os demais alunos aí. Aí fica a pergunta, né, como perceber, né? Bom, como ele tem um acesso direto, principalmente aos professores, né, na maior parte do ambiente escolar, a gente pede para que os professores eles fiquem atentos a algumas mudanças que vão aparecer aí, principalmente no comportamento dos alunos, tá? Se você perceber ali, principalmente que o aluno... mas como eu vou fazer isso, Alan? Você vai criando vínculos com esse aluno. Você começa a perceber, você que é professor em sala de aula, você começa a entender com o tempo as características que cada aluno tem. A gente chama ali o jeito do aluno, né? Você sabe quem é o aluno que é um pouco mais tranquilo, você sabe quem é o aluno mais agitado. O que o professor pode perceber? Mudança de comportamento. Aquele aluno que era mais quieto, ele está mais agitado, ele está mais irritado, já pode ser uma característica aí, tá? Que ele pode estar sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso, algum tipo de assédio. Tudo isso vai mudar o comportamento. Um outro fator que o professor ele deve considerar aí, todo professor ele mantém um registro de desempenho ali dos seus alunos. Então, além dessa questão de mudança, o aluno que era mais ativo se torna mais tímido, o que era mais tímido se torna mais agitado, mais agressivo, tá? Já são características. Um outro fator que o professor pode analisar é o desempenho do aluno em sala de aula. Ali, por exemplo, mudança de notas, né? Se ele tinha um desempenho maior, ele passa a demonstrar que ele está tendo dificuldade de aprendizagem, já pode ser aí um fator de que ele esteja sofrendo algum tipo de violência, tá? Para auxiliar também, professor, tá certo que a gente lida muito com o pedagógico, não é isso? Eu que sou de geografia, preparo as minhas aulas de geografia e tudo mais, cada um, a Juliana que é de biologia, e os demais professores em si, a gente tem essa preocupação do pedagógico, mas tira um tempinho para você conversar, para você conhecer esse aluno, tá? Você sabe que chegando com jeito no aluno, né, com empatia, a gente usa bastante essa palavra, para entender o que está acontecendo com esses alunos. Dessa forma, a gente tem aí um leque para a gente conseguir perceber se o aluno está sofrendo algum tipo de violência para poder acionar a rede protetiva, tá? Entendi, Alan. Bom, é importante mesmo manter esse vínculo com os alunos. E quando eu percebo que, de fato, há um caso de violência, como que eu devo agir? Olha só, muitas vezes a gente consegue perceber, em alguns casos até de maneira visual, tá? Aquela criança que chegou com um hematoma no braço, chegou com um hematoma no rosto, por exemplo, né? Primeiro você vai chegar, vai tentar entender, né, o que aconteceu com aquele aluno. Faça questionamentos curtos, tá? Para que esse aluno ele não se sinta intimidado, né? Por uma possível pergunta que você faça a ele. O que acontece? De algumas maneiras, a gente percebe visualmente, fisicamente no corpo do próprio aluno, tá? Só que a mudança de comportamento, como já foi falado, também é um fator aí. Ah, professor, mas eu percebi e eu cheguei a uma certa suspeita ou confirmação de que esse aluno está sofrendo algum tipo de violência, tá? Como eu faço? Como agir? Você vai fazer o seguinte: o primeiro passo é comunicar os seus gestores, tá? Vai chegar na gestão e vai falar, ó, o aluno de tal sala, eu tenho suspeitas ou confirmação de que ele esteja sofrendo algum tipo de violência ou abuso, tá? E o que vai acontecer? A partir do momento em que você avisar os gestores, tá?
ele vai tomar aí as medidas cabíveis, tá? Como, por exemplo, em casos mais graves, tá? Vai ter o acionamento da polícia militar, vai ter a geração aí do boletim de ocorrência, e o gestor também ele tem um papel fundamental, que é o lançamento dos registros na Placon, tá? Que é a plataforma Conviva. Então, esses são os passos a passo em que o professor em sala de aula tem que agir, tá bom? E em relação a isso, o que o Alan explicou de conversar com o aluno, existe uma questão muito importante que se chama revitimização, né? O que é revitimização? O aluno vem, geralmente o aluno procura alguém que ele confia, um professor, os agentes escolares, né? Então, quando chegar, não é bombardear o aluno com perguntas. Ouve o que ele tem a dizer, mas evite fazer perguntas. A partir disso, levar para os gestores, e os gestores jamais vão poder chamar esse aluno e pedir que ele repita tudo novamente. Porque senão, daqui a um pouco, nem o próprio aluno vai acreditar nele mesmo. Olha, conta para mim o que você ouviu do professor. Ou então o professor chega, conta para mim o que você falou para o agente escolar. Quem ouviu e acredita que é uma questão de violência ou uma suspeita, não precisa ter a certeza, pode ser a suspeita, encaminha para a gestão vai acionar a rede protetiva para que seja feita uma investigação de forma correta, tá? Evitando a exposição do aluno e essa revitimização. E o que pode auxiliar muito vocês, não sei se vocês já ouviram falar na escola, o psicólogo na escola. O psicólogo na escola, ele está presente no estado desde o início de 2020, e no início foi por conta da pandemia, para atender os casos mais graves, mas é possível o professor fazer uso desse profissional, do atendimento desse profissional. De que forma? Os gestores agendam um horário com esse psicólogo, faz uma entrevista, passando qual o perfil da escola, ele vai falar também do trabalho, da linha de trabalho, e desde que em comum acordo pode ser marcado para trabalhar com os professores, auxiliando no planejamento, em palestras, como no conselho, ou também trazendo de que forma, de repente, a escola tem um aluno difícil de lidar, que os professores não sabem como lidar, o psicólogo pode auxiliar em como lidar com esse aluno, de que forma trabalhar com esse aluno. Já dentro da sala de aula, para vocês, professores, pode fazer uso, a minha sala está tendo muita atitude violenta, né? Hoje nós estamos com, não só, todos nós, após pandemia, nós estamos mais intolerantes. Se para nós adultos já é difícil lidar, imagine para os alunos, né? Então, tem a lei da ação e reação, um aluno passou, esbarrou no outro, já é motivo para voltar e virar agressão. Então, de que forma vocês podem fazer uso? Conversem com a gestão da escola, façam um agendamento dentro do horário de aula, e esse psicólogo pode dar palestra para os alunos de vocês, online, tá? Então, dentro da sala, liga o aparelho, liga a TV no horário marcado, então, através de uma videochamada, que o psicólogo vai fazer, vai enviar o link antecipadamente, e falar com esses alunos. Mas olha, eu tenho alunos específicos, eu tenho 5 alunos que estão com problemas pontuais. Pode ser agendado também uma palestra somente com esses alunos. Olha, mas eu estou com um aluno que ele está com ideias suicidas. Também pode ser agendado
de forma preventiva, que esse psicólogo converse com esse aluno, se necessário com o aluno e com a mãe do aluno, com a mãe ou com um familiar, perdão, com um familiar do aluno, e a partir daí acionar a rede protetiva também, caso necessário. Mas lembrando que é um psicólogo institucional, ele não é clínico, ele não está para atender os problemas de aluno por aluno, ele está para atender os problemas educacionais em geral, tá? Eu espero ter ajudado vocês com isso, não só com essa questão, mas com todas as questões que nós conversamos com vocês hoje, tá? Meus colegas têm alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Adriana. Você falou que tem esses psicólogos para os alunos, mas para os professores também não está muito fácil lidar. Os professores também podem fazer uso desse psicólogo? Também pode, tá? Pode ser feito um trabalho da gestão com todos os profissionais, ou um professor que não está se sentindo bem, está depressivo, também pode fazer uso emergencial, tá? Não que esse psicólogo vai atender toda semana esse professor, mas o professor não sabe como agir, professor, funcionário da escola, não sabe como agir, conversando com um profissional, ele pode orientar a procurar ajuda, onde procurar ajuda. A rede protetiva, ela não é só para os alunos, ela também é para os funcionários, para os gestores, professores, para todos, né? Ele faz o atendimento quando necessário, emergencial, lembrando bem, nunca atendimento clínico individualizado, somente em caso emergencial. Adriana e Juliana, ouvindo aqui, né, a conversa de vocês aí, a gente deve levar em consideração que para um bom desempenho do trabalho do professor e também o desempenho dos nossos alunos aí como estudantes, né, a saúde mental é muito importante, né? Só pegando o gancho que vocês falaram aqui, o Estado de São Paulo, a Adriana deixou muito bem explicado aí que professores, a gestão e os alunos tem aí o auxílio da Psicologia Viva, né, Adriana? Psicologia Viva, que é todo esse programa que o Estado de São Paulo criou na rede educacional aí, para que o professor, o aluno, receba, né, essa ajuda psicológica aí para um bem-estar, principalmente mental, né? A nossa saúde mental aí, tá bom? Pessoal, nós agradecemos a presença de vocês no nosso ATPC. E assim, nós nos veremos em próximos ATPCs aí e esperamos aí que a nossa conversa, né, a gente trouxe vários temas hoje aí, sirvam de um leque de possibilidades para vocês utilizarem também em sala de aula, tá? Aqui fica o meu abraço para vocês, tá? Adriana e Juliana, querem falar? Eu quero sim. Para completar, dentro do site da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, existe uma cartilha que é da rede protetiva. Lá constam os principais contatos das UBSs, qual UBS atende cada escola, qual é o conselho tutelar, qual o CRAS, o CREAS, batalhão da Polícia Militar. Então, está disponível lá no site da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Façam uso dele, tá? E, ao final, vai estar um link para vocês acessarem e responderem algumas questões em relação ao ATPC de hoje, onde vocês vão poder fazer críticas, sugestões. Então, respondam, por favor, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Obrigada a todos, até a próxima.